Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar ao teu coração. O texto que eu quero ler está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança essa guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Uau! Essas são as palavras do apóstolo Pedro à igreja. Há uma igreja que está avançando. Uma igreja que está avançando em meio às oposições. Uma igreja que está avançando em meio aos dias difíceis, em meio às lutas, em meio às alegrias e tristeza. Sabe, irmãos, a nossa identidade, ela precisa estar na Trindade. Na Trindade. Nós temos um Pai, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, e nós temos o Filho, Jesus Cristo. Ele é autor e consumador da nossa fé. Uma igreja que está rompendo e vivendo em um tempo de santificação, na presença de Jesus Cristo. E nós precisamos crer nessa verdade. Deus está preparando essa igreja para esses dias. Deus está adornando a sua noiva, a igreja de Cristo na terra, para vivermos os últimos dias dela na terra. Essa é uma realidade espiritual. Agora existe outra realidade espiritual, que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Nós vivemos em duas cidadanias, e nós precisamos viver nessas duas, de forma que nós venhamos a honrar o Senhor, agradar o coração de Deus. No versículo 1 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, o apóstolo Pedro vai dizer: olha, vocês são eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província, na Ásia e na Bitínia. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo: vocês vivem nessa terra, mas vocês não são dessa terra. Vocês são peregrinos nessa terra. Mas nós precisamos ser, mesmo que sendo peregrinos nessa terra, ser a diferença no meio da sociedade. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser a luz para os gentios. Tem muitos crentes que vivem como que se fossem para este mundo, não como cidadão do céu. Tem crentes que continuam mentindo, tem crentes que continuam enganando e se enganando. Tem crentes que ainda continuam não dando a prioridade para Deus. Deus não é prioridade na sua vida. Elas não conseguem abrir mão das suas vontades, até mesmo das preguiças, da preguiça que todos os dias bate a porta do coração. Elas não conseguem abrir mão daquilo que aparentemente é bom
para viver aquilo que é correto, que é certo, aquilo que agrada o coração do Pai. Pedro está dizendo aqui nessa carta que nós devemos buscar a santificação. Então o conselho do Espírito Santo para mim e para você nessa manhã: buscai a santificação, viver uma vida de santificação. Mas a santificação não existe na vida de uma pessoa se não houver uma disciplina bíblica. Ela precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o combustível para a nossa fé, para aumentar a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma igreja que vive em santificação, em santificação, é uma igreja que se abre para o derramar do Espírito Santo. E lá no versículo 10 dessa mesma carta, o apóstolo diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Uau, meu Deus! É chegado um tempo de restauração, mas também de confirmação do céu a respeito de quem você é em Cristo. E esse mesmo Deus lhe dará força e porá sobre os seus pés firmes alicerces. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.